Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, os presentes na casa, aqueles que acompanham pelos veículos de comunicação de massa, gostaria de registrar o meu boa tarde. Primeiramente, preliminarmente, senhor presidente, parabenizar os senhores vereadores que possuem mandato, que no curso desse processo eleitoral conseguiram ser reconduzidos à casa, recebendo os votos necessários. Então fica aqui os nossos parabéns a todos esses colegas que foram reconduzidos e também aos que conquistaram o mandato nesse pleito eleitoral, levando-se em conta as imensas dificuldades que nós enfrentaremos no próximo período. Gostaria também de publicamente registrar os meus agradecimentos a todos os militantes e apoiadores que estiveram conosco nessa eleição, onde nós obtivemos 3.332 votos. Nós apresentamos a nossa posição política sempre de maneira muito clara, apresentamos os nossos compromissos sem fazer nenhuma concessão de princípio, discutimos de maneira muito precisa as dificuldades que a cidade enfrentará com esse processo de crise de natureza econômica. Essas dificuldades ficam expressas no projeto, na cópia do projeto que nós acabamos de receber hoje, que vai discutir a Lei de Diretrizes Orçamentárias. E também gostaria de dizer que as eleições, elas são um momento na vida que nós, no nosso entendimento, na vida de um militante. Uma eleição, ela não é um fim em si mesmo, e o mundo não começa e não acaba num processo eleitoral. Eu recebi com muita satisfação a votação que nós tivemos. Sabíamos de antemão da imensa dificuldade que seria construir o coeficiente eleitoral, que, na minha opinião, foi um coeficiente baixo, em virtude das abstenções do voto nulo e do voto branco, o que, de certa forma, revela, como a gente já disse aqui várias vezes, uma insatisfação da população com o processo eleitoral, porque não vê no processo eleitoral a ferramenta necessária para que ela possa fazer as mudanças substanciais na sociedade. Nós também gostaríamos de registrar o nosso agradecimento à juventude que se incorporou à nossa campanha, oriunda do PSOL. Um partido novo aqui na cidade, um partido que vem se construindo com imensas dificuldades, mas que revelou ter uma juventude, uma militância que pode, no curto espaço de tempo, fazer também a diferença aqui na cidade de Bauru e também no Estado com relação ao processo eleitoral. Também parabenizar a nossa candidata a prefeita, Maria Flor, uma jovem professora universitária que assumiu essa vigorosa tarefa de ser candidata a prefeita e que cumpriu de maneira rigorosa, cumpriu com bastante disciplina, com bastante vigor, essa tarefa que não é uma tarefa fácil, que é disputar uma eleição para prefeita numa cidade do porte de Bauru. Nós vamos cumprir o nosso mandato até o final do mês de dezembro e o faremos como fizemos durante todo o curso do período do nosso mandato, vereador Sardinha. Eu considero que a eleição, ela é um momento, reflete uma situação de momento, e para nós que não fizemos nenhuma concessão, foi muito importante essa votação. Por que ela foi importante? Primeiro, porque nós, durante todo esse processo, não procuramos nos localizar de maneira pragmática em qual seria a melhor sigla para que a gente pudesse se colocar e, a partir dessa posição, atingir o objetivo de manter mandato. Manutenção de um mandato, ela tem que ser a expressão mais pura de compromissos de natureza ideológica, de compromissos de princípio. Portanto, quando a gente estabelece o que foi estabelecido com a mini-reforma eleitoral do Eduardo Cunha,
que ele que bancou essa mini-reforma eleitoral no Congresso, a mini-reforma eleitoral ajudou a provocar distorções, principalmente distorções na composição do parlamento. As pessoas estão dizendo, e eu gostaria também de registrar esse agradecimento, de que teria sido injusto, tanto no meu caso quanto no caso do vereador Sakai, nós não termos assumido uma cadeira na Câmara. Mas eu sou obrigado a dizer, por mais injusto que possa parecer, eu não abdico de defender o voto proporcional. Lutei e continuo lutando para que se acabem as alianças no voto proporcional. E o que nós tivemos com a mini-reforma eleitoral foi o fim do voto proporcional, porque estabelece para o segundo vereador um limite de 1% do coeficiente eleitoral. E o voto proporcional, ele foi instituído para garantir o direito das minorias. Hoje, nós vivemos um processo eleitoral que não garante o direito das minorias, ou seja, será sempre a maioria esmagando a minoria. Portanto, se fala numa reforma de natureza política, nós temos que resgatar a essência do que representava o voto proporcional, que foi degenerado com a política de alianças, né, entre vários partidos. Então, hoje é muito comum a gente ver a soma de sopa de letrinhas, né, tanto no proporcional quanto no executivo. E o único objetivo é ganhar a eleição por ganhar a eleição. Então, não se faz ganhar a eleição por ganhar a eleição. Negociando princípios não faz parte da nossa militância, não faz parte da nossa história. E tivemos também uma outra deformação nessa mini-reforma, que foi a janela eleitoral. A janela eleitoral foi a maior vergonha política que nós tivemos nos últimos tempos. Porque, ou seja, a janela eleitoral permitiu que fosse reinstituído no Brasil o troca-troca e a compra de legendas. Qual legenda que eu vou me posicionar, para quem eu vou me vender, para a partir dessa venda eu conseguir auferir os votos necessários para me manter com o mandato de vereador, ou seja lá, o mandato que for. Nesse aspecto, eu acredito que perde, no geral, a população brasileira, perde a população que vê sendo expresso no parlamento, talvez aquilo que ela não quisesse que tivesse no parlamento. Isso favorece muito uma posição de transformar todos os votos e todas as eleições em voto majoritário, o que também, na minha opinião, não ajudaria a melhorar e a qualificar o processo democrático. E nós enfrentamos essa situação com muita tranquilidade, porque sabemos que a luta não se encerra num processo eleitoral. Mais do que nunca, a luta de fato se trava nas ruas, se trava de forma organizada, nos movimentos sociais, nos sindicatos. Enfim, é isso que nós vamos continuar fazendo. O que nós fazíamos antes de ter um mandato de vereador e continuamos fazendo e tendo o mandato de vereador. O mandato nos proporcionou a possibilidade de trazer para essa casa as temáticas mais sentidas da classe trabalhadora aqui de Bauru, a temática mais sentida dos movimentos que lutam contra as opressões, como o movimento negro, o movimento LGBT, o movimento das mulheres, enfim, sem nenhum nível de oportunismo nesse combate e nesse debate. Portanto, os 3.332 votos que nós obtivemos, somado aos votos que a Nidelce teve, a TT teve, e o Ítalo também obtiveram, que são os outros 3 candidatos que o PSOL tinha, candidatos jovens, candidatos que têm aí toda uma vida pela frente para colocar o melhor que eles possuem a serviço da boa prática política. Então, nesse aspecto, eu registro mais uma vez o nosso agradecimento a todos esses militantes que combateram junto conosco e podem ter a certeza que o combate agora se dará num outro teatro, numa outra arena, mas numa arena onde, de fato, os nossos compromissos deverão ser mantidos, né? E nós vamos dar contribuição para agrupar jovens, agrupar trabalhadores, para que possam estar fazendo o combate na defesa dos seus mais legítimos interesses. Muito obrigado, senhor presidente.